Boa noite a todos, pessoal. Espero de coração que todos vocês estejam bem. Inclusive, hoje a nossa reflexão é exatamente sobre os corações, sobre o nosso coração, esse santuário tão sagrado que habita em nós e que é de onde nós nos fortalecemos, de onde nós nos nutrimos para a vida adiante. E lá no livro Migalhas, né, uma psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3, intitulado Corações, Emmanuel vem nos trazer uma mensagem muito bonita. E ela diz assim: aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Se encontrares alguém na estrada que te pareça com capa de inimigo ou máscara de ofensor, silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Então a vida é em si, né, tudo aquilo que a gente doa a ela, tudo aquilo que a gente entrega a ela. Jesus já nos dizia que com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, quando a gente age com amor, né, quando a gente ama algum coração, nós de certa maneira estamos moldando aquele coração a agir com amor, a amar um próximo coração ou o nosso. Quando nós agimos com doçura, quando somos simpáticos ou gentis com alguém, de certa maneira nós também estamos mostrando, ensinando essa pessoa a maneira com que também nós gostaríamos de ser tratados. Da mesma forma, quando nós agimos, né, com misericórdia a algum coração, nós estamos nos abrindo também a receber essa mesma misericórdia do alto, quando formos nós que estejamos nessa posição de necessitar de misericórdia. Nós estamos nos abrindo, então, a receber do alto essa misericórdia e a nossa própria consciência, né, adota conosco mesmo essa postura quando nós necessitarmos, quando for a nossa falha, quando for o nosso erro, né? Então, toda vez que a gente age com determinado sentimento, nós criamos, né, ao nosso redor, ao redor da circunstância, uma teia desse mesmo sentimento. E é por isso que se torna tão importante a gente observar a maneira como nós temos agido e o que nós temos entregado, né, para a vida. Porque nós vamos colher, e todo mundo aqui já sabe, exatamente aquilo que a gente planta. Por isso a necessidade de observar e de selecionar cada vez mais as sementes que a gente coloca, as sementes que a gente planta, as sementes que a gente entrega, né? Porque essa também será a qualidade da nossa colheita, né? E Emmanuel ainda diz assim, que se a gente encontrar alguém na estrada, né, que nos pareça com capa de inimigo ou de ofensor, que a gente silencie e que a gente não condene. Então é importante analisar aqui essas duas palavrinhas que ele usa, máscara e capas, que na verdade são posturas, né? São condições temporárias que por muitas vezes nós ou outra pessoa adota, mas que não são condições definitivas ou permanentes, né? Que uma hora ou outra, nessa vida ou noutra, nesse século ou no outro, essas posturas de ser inimigo de alguém ou de ofender alguém, nós vamos abandonar isso, né? Isso uma hora vai cair por terra, né? E esses disfarces que a gente usa muitas vezes. E o amor é a única ferramenta que vai ser capaz de fazer com que a gente passe, então, por esse momento, né? De ser, por exemplo, ofendido, né? Não adianta a gente ofender em troca, oferecer a mesma face. O amor é o único sentimento, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem de agir nesse momento, né? E aprender com Cristo a olhar além, porque aquele inimigo momentâneo é o seu irmão também, né? É o filho do mesmo pai, né? E o único capaz de julgar os erros e acertos é Deus, né? Aliás, ele não julga os seus filhos em si, mas ele julga e condena, sim ou não, as posturas adotadas por esse filho, né? Por esse espírito, e não em si o ser, né? O espírito. E ele é o único que tem o poder de fazer esse julgamento, né?
E as pessoas aqui na Terra que fazem esse julgamento, que elas estudem para isso, né? Mas que nós não adotemos essa postura de sair julgando a vida alheia, o coração alheio, o erro alheio, né? A queda alheia, até porque uma hora nós também vamos cair e até porque a nossa visão, ela também é muito limitada. Nós enxergamos às vezes do túmulo, né? Aliás, do berço ao túmulo, né? E nós não temos a dimensão total daquele ser enquanto espírito, das bagagens que ele traz, das vidas que ele já viveu, da história em si, para muitas vezes a gente estar situado naquele ponto da vida dele, né? Que faça ele nos ofender ou que faça ele cultivar um sentimento negativo. Então, o amor é a única ferramenta. Então, nesse momento, que nós não nos permitamos odiar aquele nosso irmão, mas como Jesus nos ensina, né, como Cristo nos ensinou, que a gente consiga enxergar além um irmão, um companheiro de jornada que está passando por um momento que ele necessita da nossa compreensão, do nosso respeito e do nosso amor. Obviamente, cada situação ela vai ser analisada, precisa ser repensada e julgada, enfim, aqui pela lei da terra, pelos juízes capazes, competentes que estudaram, né, para isso, mas não por nós, porque essa definitivamente não é uma tarefa ou uma postura que nós temos o direito, né, de estar. Então, ele diz que Emmanuel diz que a gente deve investir no que vai perdurar, né? E não nas capas ou nas máscaras que ficaram, né? Então, que nós possamos conversar, amparar, ajudar naquilo que momentaneamente também a gente consegue. E que a gente se convença, né, que não existe coração de mármore, não existe alguém tão mal ou ruim assim, né? Mas existe sim corações que são retalhados de dor, corações que já vêm também de muito tempo atrás, que já passaram por muitas experiências e essas experiências elas acabam ficando enraizadas naquele coração, naquele espírito que precisa de amor, que precisa de compreensão, que precisa de um coração, né, que o enxergue e que o ame. Porque, como já disse aqui, o amor é a ferramenta mais poderosa que a gente tem de reverter essa situação, né? Porque o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então, que a gente aprenda com Cristo a olhar além, né? E não deixar de enxergar em cada criatura que sofre também um irmão que partilha conosco da mesma caminhada, da mesma jornada, desse plano, que está na mesma condição muitas vezes que nós, tá? Às vezes somente numa postura diferente. Então, que nós aprendamos a compreender, a abrir o nosso coração a isso, né? Para que a gente não caia naquilo que já vem tão enraizado, que era no olho por olho, dente por dente, como o Haroldo diz, eu ainda estava vendo hoje essa palestra dele, que naquela época, né, que era realmente mais assim, olho por olho, dente por dente, o mundo era cheio de cegos e de banguelos. Então, que nós aprendamos com isso e que nós tenhamos em mente, né, de fazer esse esforço de enxergar aquele coração, de compreender e de ter misericórdia por ele, tá? Então, fica aqui a reflexão da noite de hoje. Um grande beijo e até a próxima.